Olá, graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um vídeo, novamente, do canal aqui sobre vida cristã, Pastor Anderson Gomes. E hoje nós vamos falar sobre salvação. Você é salvo? Você tem certeza da sua salvação? E uma vez salvo, você acha que o salvo em Cristo, ele perde a salvação? O que você me diz? Bom, antes disso, não se preocupe. Você ainda pode ser salvo, mas antes de ser salvo, eu quero te pedir uma coisa, duas coisas, que você se inscreva e que você deixe seu like, tá bom? Se você fizer essas duas coisas, ainda assim dá tempo de você se salvar, tá bom? Brincadeira. Mas eu gostaria que você realmente se inscrevesse, deixasse seu like, compartilhasse também, deixasse seus comentários se você achar interessante o vídeo. E aí sim, depois disso você pode buscar então a saber se você foi salvo ou não, tá bom? E é disso que a gente vai falar hoje aqui no nosso canal, é sobre salvação. Salvação em Cristo Jesus. Amém? Bom, essa palavra salvação, quando a gente vai estudar aqui no contexto cristão, os teólogos chamam de soteriologia. O estudo sobre a salvação eles chamam de soteriologia, até por conta da palavra grega soter, que tem a ver com salvar-se, salvação. E logia, todo mundo sabe que é estudo. Então, soteriologia, o estudo da salvação. E aí, de uma forma assim bem simples, a gente pode dizer que essa salvação que a gente está tratando aqui é simplesmente o processo pela qual Deus salva os homens, salva as pessoas do pecado e das suas consequências. Ou seja, é o processo de Deus indo a salvar as pessoas, os seres humanos, das consequências do pecado eterno. De forma bem simples, a gente pode dizer que salvação é isso. Agora, como é que ela acontece? A gente tem que entender, porque esse assunto realmente é um assunto assim, muito vasto. Não dá para em um vídeo falar, mas eu gostaria de, pelo menos, tirar algumas dúvidas que muitos cristãos têm, e de uma forma bem simples e bem rápida, eu gostaria de tentar, então, esclarecer um pouquinho sobre esse assunto tão importante aqui na nossa vida cristã, que é a doutrina da salvação. Então, vamos lá. Para a gente entender a salvação, a gente primeiro precisa entender que todos nós estamos precisando, todos nós estamos necessitando, todos nós estamos perdidos, tá bom? Em Romanos, ele nos apresenta um problema e nos apresenta uma solução. De uma forma bem brilhante, o apóstolo Paulo, ele vai trazer esse problema e ele mostra que está todo mundo perdido, que está todo mundo precisando mesmo, assim, da salvação que vem de Deus. Então, Romanos 3:23 diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, logo todo mundo precisa, né? A gente está longe de Deus porque todos nós somos pecadores, e se a gente continuar como pecador, não há nada que não há nada que nós, humanamente falando, possamos fazer para nos redimir. Então, quem é que vem e faz em nosso favor? É o próprio Deus. É Ele que toma a iniciativa de vir nos salvar. Tito 2:11, eu até anotei aqui, Tito 2:11 diz: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então, na verdade, é a graça de Deus que vem até nós, se manifestando e oferecendo essa salvação. Tá bom? Voltando a Romanos, uma vez que nós entendemos que nós estamos perdidos e que nós vamos sofrer a consequência do pecado, né, que é a morte eterna, então nós precisamos de uma solução. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então ele já dá o problema e já dá a solução. O problema é que o salário do pecado é morte, e eu como pecador, você, todos nós somos pecadores, então nós estamos destinados a essa condenação. Mas ele também traz a solução, que é a graça de Deus manifestada. Então o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então já entenda por aí que é gratuito. Aquilo que nós recebemos como salvação é gratuito, não é algo que eu conquisto, mas vem do Senhor. Leia o livro de Romanos, a Epístola aos Romanos, ela é maravilhosa. Paulo apresenta lá os problemas que todo ser humano está perdido, não há ninguém justo, né? Não há ninguém bom. Às vezes você pode ouvir alguém dizer: mas eu sou bom. Olha, ninguém é bom diante de Deus, tá? Só existe um que é bom,
que é Deus. Todo mundo, na verdade, é perdido, todo mundo é indesculpável, ninguém é inocente, todo mundo é pecador. Então, Paulo deixa muito claro isso. E depois ele mostra que há uma solução. E a solução que Deus traz, né, para essa problemática aí da perdição eterna, do pecado, é justamente algo que ele já tinha planejado na eternidade, que é a salvação em Cristo Jesus. Então, a carta de Paulo, ela esclarece de uma forma brilhante. Então, eu aconselho você a ler, quer entender sobre a salvação, você leia a carta aos Romanos e ele vai mostrar isso. Ele também fala na carta aos Romanos que Deus se manifesta de várias maneiras. Ele se manifesta através da criação, né, da natureza, aquilo que Deus criou, manifesta através da própria consciência do homem, que ele entende aquilo que é certo e errado, e se manifesta através da obra salvífica de Cristo. Ou seja, isso torna todo mundo o quê? Indesculpável. Ninguém é inocente, ok? Então, estamos perdidos, mas temos a solução, que é a salvação em Cristo. E agora, de uma maneira assim mais, eu diria assim, mais clara ou mais específica, eu queria ir para um outro livro que, para mim, é um texto assim que ele consegue resumir, em poucas palavras, como é que esse processo da salvação acontece. Então, eu queria convidar você a abrir sua Bíblia em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, tá bom? Efésios 2, 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, não vem de vocês, não vem de mim, não vem de vós, não vem de obras, para que ninguém se glorie, tá bom? Então vamos entender. Eu vou até abrir lá nesse texto de Efésios, porque para a gente ir destrinchando ele aqui rapidinho. Então, assim, quando ele diz que pela graça nós somos salvos, está aqui Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, então ele está dizendo o seguinte: primeira coisa, que nós somos salvos é pela graça. Não é nosso mérito. Você tem que entender uma coisa: não é você que se salva, não é você que conquista a salvação, mas é Cristo que fez isso por você. Então, porque pela graça sois salvos. O que é graça? De forma bem simples, é um favor imerecido. Nós entendemos que graça é algo que eu não teria condições de receber, que eu não mereço, que eu não teria nem condições de conquistar, mas vou lá e recebo a si mesmo. Isso é graça. Então, entenda, fazendo uma ilustração, graça como isso aqui, ó. Graça como um presente. Presente de Deus. O que é graça? É algo que eu não mereço. É algo que eu não fui lá buscar. É algo que eu não conquistei, mas eu ganhei. Então entenda assim, ó, o que é graça? É um presente, é uma dádiva de Deus. Por isso o texto fala que pela graça nós somos salvos. Então Deus te deu um presente. Entenda que a salvação é um presente de Deus para você. Não é uma conquista pessoal. Amém? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Quando ele diz assim, por meio da fé, está te dizendo que a gente recebe essa graça pela fé. Talvez você diga, então, mas tem o meu mérito, porque afinal de contas eu tive fé. Mas se você for entender o que é fé, segundo diz o autor de Hebreus, ele vai dizer que Senhor Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé. O que significa isso? O autor, porque ele que criou a nossa fé, ele que nos deu essa fé, e consumador, que ele que completa. Então, assim, até a fé que você e eu temos não vem de nós, é de Deus, entendeu? Então, por isso é que o texto está dizendo que pela graça somos salvos por meio da fé. Isso não vem de vós. O que que não vem de vós? A salvação e a fé. Nenhum dos dois vem de nós, nem a salvação e nem a fé, porque a salvação vem de Cristo e até a fé que opera em nós não vem de nós, mas é o próprio Cristo que nos dá. Então, qual é o mérito nosso? Nenhum. Ah, mas eu criei que o Senhor Jesus é o Senhor Salvador. É verdade, você creu, eu criei. Porém, nós só cremos porque Deus nos deu essa capacidade. Então, qual é o nosso mérito? Nenhum. A obra está em Cristo Jesus. Então, é só para você entender que você não conquistou nada. Foi Cristo que conquistou e fez por amor, tá bom? Continuando o texto, ele diz assim, é dom de Deus. É um dom, é um presente. Eu acabei de falar, é dom de Deus. Deus deu para mim, tá bom? Não fui eu que me dei, Deus me deu. É dom de Deus. E diz mais, não vem de obras, para que ninguém se glorie. É o que diz no versículo 9. Não vem de obras. Coloque isso na sua cabeça. Muita gente, às vezes, não entende isso, mas lê esse texto, é tão claro. Não vem de obras, não são as obras que te levam à salvação. Em um outro vídeo que eu falei aqui sobre fé, eu
lembrei o que Tiago nos ensina, né, lá na sua carta, assim, ó, a fé sem obras é morta. É lógico que a gente tem que fazer obras, mas entenda uma coisa, nós não fazemos obras para conquistar a salvação, nós fazemos obras porque nós já alcançamos a salvação. Então, é ao contrário, você não faz obras para ser salvo, mas você faz obras porque você foi salvo, entendeu? Então, aí tem gente que diz, não, mas quanto mais eu me esforço, quanto mais eu faço obras, né? Duas ferramentas aqui. Então, quanto mais ferramentas, quanto mais obras eu faço, quanto mais trabalho, mais eu vou estar chegando lá, conquistando a vida, lá mais perto eu vou estar da salvação. Queridos, não é assim que funciona não, tá bom? Entenda que é pela graça, a graça não vem de você, é um dom, é um presente, é pela fé, a fé você recebeu de Deus e não vem de obras. Obras não podem te salvar. E ele mesmo diz, não vem de obras. Para quê? Para que ninguém se glorie, para que ninguém depois fique soberbo dizendo que foi as obras dele que o conduziram para a salvação. É difícil às vezes algumas pessoas entenderem, mas leia a palavra de Deus e ela diz isso de forma clara. Uma vez eu fui evangelizar um senhor e ele ficou dizendo, não, mas vocês têm que fazer obras, tem que fazer obras. Eu digo, sim, a gente tem que fazer obras, mas a gente faz obras por quê? Porque Deus nos salvou. As obras não podem me levar à salvação. Infelizmente, algumas religiões, alguns cristãos, né, alguns cristãos, não sei se são cristãos, né, mas são de religiões cristãs, eles pregam, eles entendem de uma forma muito equivocada que tem que fazer obra para conquistar a salvação, que a salvação ela depende de obras, mas não depende, tá bom? Deixando bem claro que temos que fazer obras, sim, nós temos que fazer aquilo que o Senhor Jesus nos mandou fazer, fazemos isso em obediência, fazemos isso pelo amor, temos que ajudar o próximo, até porque a gente manifesta a glória de Deus de forma prática, ajudando o nosso próximo, mas não é isso que vai nos levar à salvação, na verdade é Cristo que já nos salvou, tá bom? Então, eu estou trazendo isso assim de uma forma muito clara, porque talvez você ache que isso aqui é muito básico, mas tem muita gente que não entende isso, tem muita gente que não consegue compreender, que acha que tem que fazer alguma coisa a mais, é tipo os cristãos lá da Galácia, os cristãos a quem Paulo escreveu, né, os cristãos gálatas, eles estavam tendo ali um equívoco, então Paulo escreveu para esclarecer aquilo para eles. Olha, não precisa vocês adicionarem mais nada à salvação. Eles achavam, não, mas tem que circuncidar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E Paulo diz, não, não é preciso isso. O Cristo, o Senhor Jesus, ele já fez tudo. Então tem muita gente que acha que a salvação em Cristo não é suficiente, tem que fazer obras. Não precisa, é um dom, não é você que conquista, Deus que conquistou, apenas nós recebemos pela fé. Eu criei pela fé. Tá bom? Agora, uma outra questão que muita gente tem dificuldade em entender. Vamos lá, eu vou tentar explicar. Respondendo uma pergunta de muita gente. Uma vez salvo, a gente perde a salvação? Você acha que o salvo, uma pessoa salva, ele perde a salvação? Se você entender que a salvação é pela graça, que não é por teu mérito, você vai ter uma resposta muito clara. Não, ele não perde. Portanto, eu posso responder sem sombra de dúvida nenhuma, baseado na palavra de Deus. O cristão que é salvo, uma pessoa salva em Cristo Jesus, ele não perde a salvação. Não existe essa possibilidade. O Senhor Jesus disse que aquele que é a ovelha do seu aprisco, ninguém pode arrebatar da sua mão. Quer ver? Vamos abrir aqui rapidamente em João, que a gente vai ver o próprio Senhor Jesus falando. Eu nem preciso mencionar, né, gente, que a salvação, o único que pode salvar é Jesus Cristo, né? Não há outro intercessor, não há outro salvador. Ele diz que só ele, lá em João 14,6, é o único caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for através dele. Mas eu estou abrindo esse parênteses porque de repente talvez você não seja cristão ou tenha dúvidas, então eu estou deixando bem claro. Só há salvação em Cristo Jesus, tá bom? O apóstolo Pedro, quando estava pregando ali, registrado em Atos dos Apóstolos, ele faz uma declaração maravilhosa. Em Atos capítulo 4, versículo 11, ele diz assim: Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então não há outro nome, só o nome do Senhor Jesus. Só Jesus é o único mediador, tá bom? Ele é o único salvador, não há nenhum outro. E aí o que Jesus fala a respeito da salvação que ele mesmo dá? Vamos lá, conferir aqui. João capítulo 10, deixa eu ver se eu me lembro, acho que eu me perdi.
Eu acho que eu anotei aqui esse texto, que o Senhor Jesus fala sobre as suas ovelhas. Eu não lembro o versículo. Ah, está aqui, versículo 28, né? João capítulo 10, versículo 28 diz assim: Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Jesus estava falando algo bem espiritual. Jesus diz, olha, eu é que dou a vida eterna, não somos nós que conquistamos. Jesus está dizendo, eu é que dou a vida eterna. E ele diz mais, aqueles jamais perecerão e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Então Jesus está dizendo que aquele que é ovelha do seu aprisco, queridos, ninguém arrebata. Porque senão não seria uma salvação eterna. Aquelas pessoas que dizem que são salvas e depois perdem a salvação, então elas estão declarando sem perceber que a salvação que elas receberam não é eterna. É transitória, é temporária, é condicional, que se pecar acabou com tudo, né? Queridos, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia não ensina que um dia eu tô salvo, pequei, perdi a salvação. Aí no outro dia, fui salvo de novo. Aí no outro dia pequei, perdi a salvação. Queridos, se fosse assim, ninguém seria salvo. Sabe por quê? Porque todo mundo peca. Nós temos que continuar lutando contra o pecado. Tem gente que entra em crise porque diz, olha, mas esse aqui está pecando, está levando uma vida de pecado. É lógico que a vida de pecado está em desobediência a Deus e toda desobediência tem suas consequências, né? Tudo aquilo que o homem fizer contra Deus vai lhe trazer consequências. Todo pecado tem consequência, é lógico. Mas não é isso que faz fazer com que ele perca a salvação. Lembre-se que você que pensa desse jeito, você também peca, né? Peca às vezes no sentimento, no pensamento, você nem até esquece, mas você pecou. E isso não fez com que você perdeu a salvação. Então não existe isso de perder a salvação. Eu queria trazer aqui um texto aqui de Efésios, porque Efésios é uma carta que eu gosto muito, que também fala sobre esse assunto. Então eu queria que você abrisse comigo, você que está me acompanhando, Efésios capítulo 1, que fala de um texto muito interessante sobre isso. Efésios capítulo 1, versículo 14, diz o seguinte, ó. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Você sabe que é um selo numa carta, às vezes tem aquele selinho assim, ó. Depois que ele gruda no envelope, você pode tentar tirá-lo, não tem mais como sair. A pele do papel com o selo é uma só. Então, se tentar tirar, rasga, porque não tem mais como separar. Então, ele está dizendo que é um selo. O selo ali é uma garantia. E ele diz mais, o selo da promessa, a qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Deixa eu te explicar. Ele está dizendo que o penhor é uma garantia. Então esse selo é a garantia da tua herança, tá bom? É uma garantia que o Senhor Jesus nos salvou, então não tem como perder. Está selado, está com penhor, então não tem como perder. Ele diz, é o penhor da nossa herança, da nossa herança até o resgate da sua propriedade. Está garantindo de que o Senhor Jesus vai resgatar a sua propriedade, que são os salvos. Queridos, aqueles que são do Senhor Jesus, eles não podem ser arrebatados, eles não podem perder a salvação, eles não podem perder a vida eterna, porque ela é eterna. Cristo, ele te salvou para que você esteja com ele eternamente. Então não tem esse negócio aí de você perder, tá bom? Não, tem muitos cristãos que ficam assim em paranoia, achando pequei, foi muito horrível. Eu vou, sei lá, eu vou morrer, eu não tenho mais salvação. Esqueça isso. O Senhor Jesus, ele te perdoou e ele te salvou. Então, só para ilustrar, alguns cristãos pensam que é assim, eu vou me esforçar, eu vou estar em comunhão com o Senhor, eu vou orar mais, eu vou ler a Bíblia, eu vou refletir, eu vou mudar, eu vou andar em comunhão. Tudo isso tem que fazer. Mas eles acham que é fazendo isso que eles vão subindo até conquistar a salvação. E eles têm que ficar firmes o tempo todo. E não pode pecar, e tem que estar quase perfeito, né? Tipo Martinho Lutero. Tinha aquelas crises, ele achava, né, que ele tinha que ser bom o suficiente. Aí você descobre que não é bom. Aí para alguns cristãos eles acham que quando eles cansarem, que eles fraquejarem, acabou a salvação. Então, eu estou usando aqui a luz elétrica para fazer uma ilustração, como se faz de conta que isso aqui é a salvação. Então, eles, perderam a salvação. Aí eles batalham, eles começam, né, ficar forte, eles batalham até conseguem. Mas na hora que conseguem, eles têm que segurar, eles têm que ser quase impecável. Conquistou a salvação, não pode falhar. Se eles cansarem e falharem, fraquejarem, perdeu a salvação. Aí fica sem salvação de novo.
Então eles têm essa concepção que é na força do braço deles, é no esforço, na sua santificação. Você tem que buscar se santificar, porque a palavra de Deus também nos orienta, né? Sede santos porque eu sou santo. E isso é algo que depende de mim, depende de nós, né? A santificação depende de nós, a gente busca se santificar, mas, logicamente, em Deus, né? Através do Espírito Santo. Eu tenho participação porque eu busco isso para mim. Lógico. Mas a salvação, não sou eu que faço isso, é o próprio Cristo. Então, se é Ele que faz, como é que eu vou perder? Deus, não faz sentido achar que você perdeu. O que a gente tem que entender é que essa salvação que eu acho que eu conquistei com meu esforço e depois, quando meu braço cansou, eu perdi, não depende de mim. Ela está aí, ó. Ela está disponível. Ela foi manifestada, foi por Deus. Não é por esforço meu, ó. Não faço nada. Não é meu esforço que vai fazer com que a salvação seja manifestada. E não veio de mim, não depende. É isso que eu quero que você entenda, pelo menos isso nesse vídeo, tá bom? Para que você não fique mais achando que você pecou, perdeu a salvação, tá bom? Logicamente, isso aqui não é um incentivo para pecar de forma alguma. Não é um incentivo de pecar de forma alguma. Paulo vai nos orientar em Gálatas, capítulo 5, que você não deve usar da sua liberdade para pecar. Não, de forma alguma. Então, tá bom, eu estou salvo, então o Senhor Deus me libertou, aí eu vou pecar abundantemente porque eu sei que, né, já estou salvo mesmo. Não faça isso. Você primeiro vai estar em desobediência a Deus. Segundo, você vai colher as consequências aí do seu pecado. E outra coisa, uma das evidências de que alguém realmente é salvo, que ele foi alcançado pela salvação em Cristo Jesus, é uma mudança, é a transformação. Viu? Alguém que realmente é salvo, ele não quer viver mais na prática do pecado. Pelo contrário, essa pessoa vai ficar o quê? Lutando contra o pecado a vida toda. Então essa é uma das evidências de que alguém realmente foi salvo. É a transformação, é a mudança. Então se você está com essa concepção aí, cuidado, tá? Pode ser que realmente você ainda nem tenha sido salvo e você precisa entender isso direitinho. Logicamente que a gente não tem condições de avaliar, de julgar, porque só Deus sabe quem é que está e quem é que não está, tá bom? Mas é só para que você entenda que ainda que você tenha pecado, ainda que você tenha pisado na bola, isso não vai te fazer perder a salvação, porque a Bíblia não ensina que nós perdemos a salvação. Nós não conquistamos, como é que nós perdemos? E a graça do Senhor Jesus, ela é muito maior que isso, tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Eu espero que isso tenha te trazido um esclarecimento, tenha tirado essa paranoia aí de achar que a salvação é conquistada por você, então que você é detentor, o que você tem que fazer é buscar viver uma vida que agrade a Deus, para que, primeiro, esteja em obediência a Deus, recebendo as bênçãos também de uma vida que agrada ao Senhor, glorificando ao Senhor. E também para que outras pessoas venham a conhecer Deus, né, ver a glória de Deus através da sua vida. Espero que tenha abençoado. Não se esqueça, tá bom? Que se você não deixar o seu like, se você não se inscrever nesse vídeo, se você não compartilhar, sabe o que acontece? Você pode perder a salvação. Brincadeira, ninguém pode perder a salvação, tá bom? Isso aqui é só para descontrair. Mas deixe lá o seu like, se inscreva e abençoe outras pessoas com esse vídeo em nome de Jesus. Um abraço, até o próximo vídeo.